Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Senhor, como teus servos, nós pedimos agora, Senhor, que o Senhor possa dirigir os pensamentos, a palavra, o coração da Lorena nesse momento. Eu sei que o Senhor já ministrou sobre a vida dela essa palavra. Eu sei que a unção já está sobre a vida dela e que o Senhor possa confirmar isso. Eu e a Juliana agora transferimos sobre a vida dela a autoridade espiritual sobre a liderança dos jovens, para que ela nesse momento seja canal de bênção do Senhor sobre todos os que estão aqui, todos que nos assistem pela internet. Aonde essa ministração chegar, que o teu Espírito possa fazer grande diferença, Pai. Não para honrar a Lorena, não para honrar ninguém aqui, mas para honrar Jesus, aquele que fez valer a pena a sua crucificação, porque pelo sangue dele nós estamos aqui e temos uma esperança na vida eterna, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. A ministração está em 2 Reis, capítulo 2. Eu vou ler alguns versículos saltando, tá? Eu vou falando os versículos que eu vou estar lendo. Mas eu estou muito, muito, muito feliz com o que aconteceu aqui, nesse momento de louvor, sabe? Porque eu tenho orado muito ao Senhor, eu tenho clamado muito ao Senhor sobre a questão de nós virmos aqui todos os sábados e voltarmos para casa da mesma maneira com que nós chegamos, sabe? E é tão bom quando vem esse renovo, né? Então, olha lá, 2 Reis, capítulo 2, verso 4. E Elias disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Verso 6. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Verso 9. Sucedeu que, havendo ele passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Verso 10. E disse: coisa difícil pediste, e se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, não se fará. Verso 11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Verso 14. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um lado para o outro, e Elias passou. Verso 19. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a situação dessa cidade, como o meu senhor vê. Porém as águas são más, e a terra é estéril. Verso 20. E ele disse: trazei-me um prato novo, e ponde nele sal. E lhe trouxeram. 21. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou o sal nele. E disse: assim diz o Senhor: sararei a essas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. 22. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Bom, o livro de 1 Reis, 2 Reis, eles contam a vida, né, assim, de Elias e Eliseu. E hoje nós vamos falar um pouco de Eliseu. Eliseu, ele era um jovem profeta e que ele seguia, né, os caminhos de Elias. Bom, no texto que nós lemos, nós vimos que após Elias e Eliseu visitarem a cidade de Jericó, o que ocorreu? Ele precisava atravessar o Jordão. Elias pegou a sua capa, lançou ela sobre a água e o que aconteceu? As águas se abriram e eles passaram a seco. Na Bíblia, se a gente não for lendo os versículos que eu pulei, fala que existiam alguns profetas que estavam vendo. Provavelmente seriam os profetas da escola de profetas que Elias tinha.
Bom, o que aconteceu? No meio do caminho, Elias perguntou para Eliseu o que ele queria que ele fizesse. E ele pediu que ele queria a porção dobrada do espírito de Elias sobre ele. E Elias responde que o que ele estava pedindo era algo muito duro, ou seja, era algo muito difícil. E ele fala, né, ele põe uma condição que se Eliseu visse, né, a transladação, acho que é isso mesmo, a transladação para a glória de Elias, que se cumpriria o que ele tinha pedido. E aconteceu isso, de fato aconteceu. Veio uma carruagem de fogo e eles se separaram. Quando ocorreu isso, a capa de Elias caiu. E quando a capa de Elias caiu, Eliseu ele rasgou as suas vestes, porque ele tinha perdido aquele quem ele estimava, quem que ele considerava. Mas ele viu o manto de Elias e ele tomou esse manto. E quando ele foi atravessar o Jordão de volta para Jericó, ele fez assim como o mestre dele, né? No caso o profeta fez. Ele colocou a capa sobre as águas e disse: onde está o Deus de Elias? As águas se dividiram, ele passou a seco e ele chegou do outro lado da cidade novamente. Na sua espera estavam quem? Novamente os profetas, que viram que ele tinha passado a seco no meio do mar. E aí o que eles fizeram? Eles perceberam, eles reconheceram que o espírito de Elias estava sobre a vida de Eliseu. Então eles pegaram e chegaram, tá vendo? Olha só a cidade parece bonita, parece formosa. Parece formosa, mas as águas são ruins, as águas são más. E está tudo morrendo, porque sem água, a água é vida, né? Sem água, como que nós vamos fazer? Então, nós entendemos que se os profetas chegaram a Eliseu com esse propósito, é porque eles não sabiam como fazer para que as águas ficassem sãs. Mas eles criam que Eliseu podia fazer, porque Eliseu estava com o manto de Elias, ele estava com a unção de Elias. Achei tão lindo quando o pastor Carlos orou e falou para mim que ele estava transferindo a autoridade do ministério sobre a minha vida. Bom, então quando aconteceu isso, Eliseu ele pegou um vaso, colocou sal, colocou no manancial das águas e elas se tornaram sãs. E eu quero perguntar para vocês, assim, a gente vai discorrer, né, porque eu sou professora, então, sobre o que aconteceu. Mas eu queria perguntar para vocês, assim, o que essa passagem tem para nos dizer hoje? O que nos leva a pensar e a refletir? De tudo aquilo que foi ministrado no momento do louvor, de tudo aquilo que foi falado até agora, ouvindo essa palavra, eu só tenho uma coisa para falar com vocês: que Deus, Ele deseja realizar coisas novas, coisas maiores, à medida que as gerações vão se sucedendo. Por isso que para Eliseu, ele pediu porção dobrada do Espírito. Porque eu já estou adiantando, mas vamos lá. Porque ele pediu a porção dobrada, porque a cada geração nós temos a chance de conhecer um pouco mais o Senhor. Do que aquilo que já foi descoberto passa a ser do passado. E Deus quer dar algo novo para a gente hoje. Amém? Alguns dias atrás, eu estava no meu carro. Eu acho que eu estava vindo para Goiânia. E eu estava ouvindo uma rádio e um pastor estava falando sobre isso. Ele estava dizendo que a unção que ele, como pastor dessa igreja, tá? Que ele e os discípulos dele, eles oraram, eles foram no monte, eles olharam, eles buscaram. Essa unção pertence à geração deles. Que a próxima geração que está se constituindo, se elas não começarem a orar, se eles não começarem a buscar, se eles não começarem a ter as experiências deles com Deus, a chama vai se apagar. A chama vai se apagar. É maravilhoso ver Deus abrindo o Mar Vermelho para Moisés, dividindo o Jordão para Josué, mas o que Deus tem feito para você? O que Deus tem feito na sua vida? Que milagre Deus tem operado nesse momento, hoje? Porque eu sei que alguns mais, outros menos, mas a nossa vida sempre tem dias que não estão tão bons assim. E aí, o céu está descendo à terra quando você está clamando ao Senhor de joelhos lá no pé da sua cama? Quando você está passando por um problema que aos olhos do homem não tem solução?
Por que é tão fácil crer na Bíblia e não é tão fácil, e é tão difícil crer que esse mesmo Deus opera maravilhas hoje e opera mais ainda? Eu coloquei assim, que nós temos um exemplo dentro de casa. Nós temos um exemplo dentro da catedral da família. Quando a gente escuta os testemunhos do pastor Salmo e da pastora Cássia, o que a gente observa? Que eles foram 2 desbravadores em Cristo. Que eles não tiveram medo da opinião dos outros. Que eles romperam os seus limites, as suas limitações. Para quê? Para que eles obedecessem à voz de Deus. E nós podemos ver, tá, que isso está se cumprindo na vida deles, que Deus está sendo fiel. Sabe por quê? Porque eu, hoje, e você, nós louvamos ao Senhor num dos templos mais lindos de Goiânia. Isso, sabe por quê? Porque alguém no passado teve coragem de enfrentar o medo dele. Teve coragem de colocar à prova aquilo que a palavra diz. A Larissa disse que no Rema faz assim, lá no Diante do Trono a gente aprendeu assim. Eles pegam a Bíblia e falam, né, que eu sou tudo que a palavra diz que eu sou. Eu tenho tudo que a palavra diz que eu tenho. Então, se você tem tudo isso, por que você tem medo? Se você tem tudo isso, por que a gente está sofrendo? Porque as lutas, elas vão vir. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que dar graças a todos os momentos e em todas as circunstâncias. Tem um testemunho do congresso do ano passado, daquela música que eu vou dançar lá, tô sobre toda a dor. Essa mulher, ela estava com uma semana que ela tinha perdido o esposo dela, que ela tinha velado lá o esposo dela. E ela dançou no congresso, ela dançava e ela clamava que ela ia dançar sobre toda a dor. E no testemunho dela, ela falava assim: a minha dor louva o Senhor. É isso que o Senhor necessita de nós, que nós nos entregamos de maneira completa. Não vim só no culto no sábado, você está enganando quem? Você volta para casa e o vazio volta junto com você. Bom, nessa cena do Velho Testamento, Elias é um tipo de Cristo ascendendo ao Pai. E Jesus prometeu: outras maiores obras fará, porque eu vou para junto do Pai. Lá em João 14:12, diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. O que o texto está querendo dizer? O texto está querendo dizer que nós vamos precisar de muita unção, sabe? Que nós vamos precisar de muito poder de Deus. Nós vamos precisar de muita autoridade de Deus. E por isso que Ele está falando para vocês: me pede que eu vou dar. Na circunstância que nós estamos lendo, Eliseu, ele estava numa situação semelhante à nossa. Elias tinha sido chamado para ficar com o Senhor. E Eliseu sabia que o chamado dele não era esse. O chamado dele era para ficar na terra. Porque ele ainda tinha que fazer aquilo que o Senhor tinha determinado para a vida dele. Mas a situação que ele se encontrava era uma sociedade corrupta e um sistema religioso morto. Você se identifica com essa situação? O que nós estamos vivendo nos dias de hoje? A porção dobrada do Espírito é exatamente por isso. Porque cada vez que as gerações vão se passando, mais necessidade nós vamos ter de Deus. Então a unção de ontem, se Deus se renova a cada manhã, a unção de ontem precisa ser renovada na manhã de hoje. Para que você esteja em sintonia com o Senhor. Cada vez que nós deixamos de buscar, nós estamos deixando bênçãos espirituais paradas ali à nossa disposição. Para que nós possamos usar a favor do reino do Senhor. É impossível, depois que nós conhecemos o Senhor de verdade, ser felizes vivendo como a Lidiane ministrou hoje no natural. É por isso que nós somos insatisfeitos, porque nós não estamos vivendo o plano perfeito do Senhor nas nossas vidas, porque nós estamos deixando de buscar. Uma coisa que marcou muito meu coração nesse congresso foi que no último dia a gente estava exausto.
E eu falei assim, nossa, eu já, sabe, eu sentei no banco, assim, sabe aquela situação, que se eu estivesse em Goiânia, eu estava na minha casa, certeza. E eu tenho certeza que todos vocês estariam juntos também. E eu ainda teria a bênção dos meus pastores, falar assim, não, você está cansada mesmo. Depois de tudo que vocês fizeram, vocês vão, não, vai para casa, minha filha. E a gente foi para o congresso, que a gente tinha outra opção, já tinha fechado a conta do hotel, então tinha que ficar lá mesmo. Então nós ficamos lá, e eu pensei assim, hoje não vai sair nada daqui. Nada. E de repente veio o louvor. E no louvor eu pensei, a gente já estava seco, porque não tinha mais lágrima para onde chorar. A gente saiu com a brincadeira de chorar aí, e Deus cumpriu a brincadeira. E a gente chorou muito, sabe? Chorou muito. E a gente não tinha mais forças para chorar, mas a gente chorava assim mesmo. Eu não sei de onde que saía aquele negócio. Tem uma cena que foi super engraçada. O Ramil comendo uma bolacha e as lágrimas escorrendo. Assim. Você falava, gente, o que está acontecendo? O rapaz ficou um dia descalços lá. Então, assim, foi algo que a gente, tipo assim, que não tinha explicação. Mas a gente viu que mesmo na limitação do nosso corpo físico, de estar cansada, o Senhor falou conosco. E aí veio o louvor, e veio essa música do céu na terra, e eu não vi quem estava mais cansado, e de repente era todo mundo pulando, e todo mundo recebendo do Senhor. E depois veio a palavra, eu falei, agora eu durmo, porque ainda era de tradução. Eu falei, meu Deus do céu. E aí veio a palavra, e o Senhor começou a falar através do pastor, e ele começou a ministrar, e lá foi a gente chorar de novo, e todo mundo em pé, e naquela vontade de buscar o Senhor. E a gente achou assim, não, acabou. Aí veio o negócio do lavar os pés, e lá nós choramos de novo, isso no último dia, na última noite, e a gente ainda via de ônibus, né, e chorando, e aí depois ainda teve a Santa Ceia. Eu sei que quando acabou, a gente não tinha mais lágrimas para chorar. Mesmo assim, a gente insistia em chorar. E eu ficava pensando assim, Deus, por que acontece aqui e não acontece no culto da Catedral da Família? No culto de jovens? Porque, quando o paizão falou assim, o culto vai acabar às 10 horas. Eu falei, quem sabe? Porque vocês viram que Deus fez com a Lidiane. Quem sabe Deus faz alguma coisa agora também, sabe? Então, assim, eu vejo que nós estamos deixando de receber, sabe? Porque eu estou cansado, porque eu trabalhei a semana inteira, porque o meu dia foi estressante. O meu dia foi estressante, muito estressante. A minha semana foi uma semana difícil, sabe? Tem uma situação acontecendo dentro da minha família, que se eu pudesse hoje, eu estaria deitada na minha cama, pedindo para os irmãos orarem. Porque é muito ruim ver alguém que você ama sofrendo. Muito ruim mesmo. E eu vejo que isso não é limitação para Deus agir. Então, amados, não importa quão cansado você esteja, sabe? Se você quiser, eu fiquei lembrando das vezes que a gente sai depois dos cultos e que eu chego à noite e eu estou muito cansada para fazer meu devocional com Deus. E aí eu fiquei vendo que lá eu estava 3 vezes mais cansada, e Deus fez coisas maravilhosas, porque o vinho novo Ele deixa para o final. As coisas melhores Ele deixa para o final, porque quando você busca o Senhor, quando você não tem mais forças, você tem certeza que foi o Senhor que ministrou no seu coração. Sabe? Quando você não tem mais força de buscar, de clamar, é somente o Espírito Santo que vem ali, coloca anjos para ministrar no seu leito, passa mãos nos seus cabelos, te dá uma boa noite de sono. É isso que o Senhor quer. O Senhor quer viver contigo todos os dias. Eu estou lendo um livro, depois numa outra oportunidade eu vou contar essas experiências para vocês, que chama Praticando a Presença de Deus. Gente, não é fácil você pensar no Senhor em todos os momentos. Isso não é fácil. Mas enfim, nós estamos vivendo a mesma coisa que Eliseu está vivendo. Nós estamos numa sociedade corrupta. Nós estamos cheios de imoralidade. Domingo eu perguntei para o Gabriel, e aí, Gabriel, como que foi a viagem? Lorena, muita prostituição. Gabriel. Então isso está sensível. Não precisa ser bambambam para descobrir. E aí? O que Deus quer de nós nesse momento? Sem porção dobrada do Espírito, nós vamos nos igualar a eles.
sabe? Pior, porque nós vamos estar fora do propósito de Deus e a gente não consegue se identificar. Ao ouvir o pedido, né, de Eliseu, quando ele pede porção dobrada, Elias diz assim: dura coisa pedistes, no verso 10. E eu pergunto para vocês, para quem que era duro isso de cumprir? Para Deus? Para Elias? Não, era duro para Eliseu. Sabe por que era duro para Eliseu? Porque não há transferência de homem para homem do Espírito Santo. Se você quer porção dobrada do Espírito de Deus, você tem que buscar o Espírito de Deus. Então era duro para ele, porque ele teria que buscar esse encontro com o Senhor. Elias, ele responde assim para Eliseu: todavia, se me vires, quando for tomado de ti, assim te fará, porém se não me vires, não se fará. Nas minhas pesquisas, falam o seguinte, que as palavras quando e for, elas não aparecem no original hebraico. Então o que Eliseu diz é: se me vires sendo tomado de ti. Ou seja, Elias está tentando dizer: o Espírito Santo não pode realizar uma obra especial em você enquanto estiver se apoiando em meu passado. Você precisa me considerar acabado. Você não necessita de mim, Eliseu. Volte ao Senhor, cujo Espírito também operou em mim, e Ele responderá ao seu clamor. Então, o que nós estamos querendo dizer nesse momento? Que tudo que eu falei do pastor Salmo e da pastora Cássia, nós estamos vivendo essa nuvem de unção, sabe? Mas tem muitos de nós que estamos acostumados e acomodados a esperar que eles continuem orando, que eles continuem buscando, que eles continuem mantendo esse clima de santidade, essa igreja que exala o bom perfume de Cristo. E você? Esse chamado não é só para mim, não é para quem está do seu lado, não, é para você. O que você está fazendo para continuar essa boa obra que está acontecendo? De famílias estão serem alcançadas, a sua família foi alcançada, a sua vida foi alcançada. E aí, vai parar? Vai parar porque nós deixamos de clamar? Vai parar porque nós temos preguiça de buscar o Senhor? Vai parar porque nós estamos cansados de buscar o Senhor, para buscar o Senhor? Eu acho engraçado, essa semana eu tive que tomar uma atitude muito difícil. Até minha irmã orou e falou assim: eu louvo a Deus porque ela foi responsável. Mas foi exatamente isso que eu fiz. Porque as portas foram se abrindo. Eu fui ficando tão submergida de obrigações, que chegou uma hora que eu não tinha mais tempo para Deus. Eu não tinha mais tempo. E sabe o que foi acontecendo? Foi murchando a ponto de vir de um congresso como esse, quando chegar em Brasília, as minhas amigas testemunharam isso, que eu comecei a chorar, que eu não queria voltar para Goiânia, porque eu sabia do que me esperava, eu sabia da pressão que me esperava. No instante em que viu seu mestre elevado, juntamente com o carro celestial, Eliseu assumiu a responsabilidade de levar adiante a obra de Deus em sua geração. E ao colocar junto ao Jordão e ferir as águas, né, e perguntar onde está o Deus, ele dizia assim: Senhor, todos os meus antepassados espirituais morreram, se foram, opera de novo, Senhor, mas agora opera através de mim. Eu pergunto para você hoje, você tem coragem de falar para o Senhor: Deus, essa boa obra, eu não estou falando de longe não, eu estou falando só da gente aqui, da Catedral da Família. Você tem coragem de falar, Senhor, que aquilo que Deus está fazendo, que fez no passado, que faz no presente, Senhor, eu me coloco agora, eu me prostro diante dos seus pés e falo: Senhor, continua essa obra através de mim. Continua essa obra através de mim, Senhor, porque eu vou orar, porque eu vou te buscar intensamente, e eu sei que o Senhor vai me revelar, o Senhor vai revelar situações e maneiras novas de estar em tua presença, de realizar a tua vontade. Eliseu, ele não teve medo. Na hora que ele viu lá o manto, ele pegou e foi. Ele foi. E ele chegou do outro lado do rio, e ele encontrou os profetas. Na Bíblia fala que eram em torno de 50. Pensa, 50. E ninguém tinha coragem de fazer nada, sabe? 50 só observando o mover do Espírito.
Cuidado, você pode estar nesses 50. Porque eu tive medo de subir aqui. Eu escuto todos os dias, Lorena, escutava. Você está fugindo do teu chamado. Você está rejeitando o teu chamado. Às vezes a gente faz isso sem ver. Essa semana eu fui chamada a atenção porque eu faço isso brincando. Quando alguém vai falar, não, brincando. E todo mundo leva na brincadeira, e com isso eu estou rejeitando aquilo que o Senhor tem para mim. E os jovens dizem a Eliseu: eis que é bem situada, de modo agradável, esta é a cidade, como vê o meu Senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. Eles estavam dizendo: a água está envenenada, está matando tudo. Segundo Isaías, essa terra que parece agradável, ela pode ser considerada o seu ministério. Às vezes, não vou falar da catedral não, né? Mas assim, sabe, quando entra aqui, todo mundo vê a igreja bonita, tudo bonito. Parece que está tudo vivo, mas lá dentro está tudo morto. Eu até deixei minha Bíblia aberta aqui em Apocalipse 3, no verso 1. A quinta carta à igreja de Sardes, lá na parte B, fala assim: conheça as tuas obras, que tem nomes de que vives e está morto. Será? Será que nós estamos vivendo essa situação na nossa vida? Eu venho para a igreja, vou para o grupo familiar, vou orar no monte. Quem olha para mim de fora pensa que eu estou viva, mas por dentro eu estou morta. Os sonhos de Deus não brilham mais em mim. A minha fé não existe mais. E Eliseu, ele pega, né, um vaso e coloca sal. E ele fala aqui o seguinte: essa terra, ela representa o nosso ministério. E a água, ela representa a palavra de Deus. E o que acontece? Quando ele fala que a água era ruim e que estava matando, né, tudo que estava ao redor, nós podemos identificar essa situação hoje com pessoas que estão pregando o evangelho, mas que não estão brigando ali com o seu pecado, que não estão vivendo a verdade e estão passando um evangelho de morte, para não assumir aquilo de quem ele verdadeiramente é. Ele está fazendo o quê? Ele está propagando morte. Porque somente vasos santificados conseguem levar o Espírito de Deus. Eu anotei aqui: as águas envenenadas de Jericó significam a palavra poluída, sendo pregada nos púlpitos da cidade. Estes homens, eles nunca tinham tratado com o seu pecado. E então, seus sermões estavam cheios de venenos, provenientes de corações corruptos. Sabe? Aquele sermão que só serve para os outros, não serve para nós. Eu falei com a Lidiane lá em cima. Falei: olha, eu não sei o que vai ser hoje à noite, mas eu sei que toda vez que a gente vai ministrar ou vai dar aula na escola dominical, algo acontece conosco. Pelo menos para a gente serve. Porque você se dedica, você ora, você analisa os seus caminhos, analisa as suas atitudes, aquilo que você tem feito diante de Deus. E um sermão que não é vindo do trono de Deus, ele causa morte, sabe? Algo que você fala, que você não testifica na sua vida. Algo que você vive, que você prega, mas que você não vive. Se eu subo aqui e falo disso tudo, e de repente vocês me encontram ali fora, desesperada por um problema, sem estar orando, sem estar buscando, eu estou testificando o quê? Eu estou testificando que eu não estou fazendo aquilo que eu estou cumprindo, que eu estou falando. E isso, sabe, gera morte espiritual na pessoa que está ao seu lado. Porque você não sabe, mas você pode ser um exemplo, pode ser um espelho para alguém. Então nós temos que tomar muito cuidado. E a gente pergunta assim: qual seria a cura para o veneno de Jericó? E eu coloquei aqui: seria purificar as águas. E foi isso que Eliseu fez. Ele pegou um vaso limpo e encheu de sal e jogou na nascente das águas. E a água rapidamente ficou purificada. Os vasos, sabe? Eu quero até ler como eu coloquei aqui.
primeiro o sal. O sal, ele representa o evangelho da pureza, o evangelho da santidade. O sal, na Bíblia, tá? Ele significa aliança perpétua, fidelidade, segurança e durabilidade. E o vaso, tá? Representa os ministros que foram limpos pelo sangue de Cristo e santificados pelo fogo purificador do Espírito, preparados para pregar um evangelho puro. Quem pode sarar essa corrupção, essa prostituição que está nessa cidade, somos nós, vasos purificados pelo Senhor e cheios do sal, da aliança do Senhor sobre as nossas vidas. E é isso que eu quero falar para vocês, sabe? Permita-se ser um vaso purificado, ser um vaso limpo diante do Senhor. Eu coloquei assim: vasos limpos e puros, andando em santidade e que preguem a palavra pura com unção renovada. Vamos prestar atenção? Vasos limpos e puros, andando em santidade e que pregam a palavra pura com unção renovada. Porque a unção de hoje precisa ser buscada amanhã, e de amanhã para depois de amanhã, para que essa unção do Senhor seja sempre viva, seja sempre fresca na sua vida. Amém? O João Gabriel, ele tinha me pedido para que hoje à noite ministrasse a alguém que tivesse ido no congresso, para que a gente passasse um pouco do que a gente aprendeu lá. E o nome do congresso, né, eu estou até com a blusa dele, que chamava assim: Odres Novos, Vinho Novo. E a Ana, na primeira ministração, ela explicou para a gente o que era odres velhos, o que era odres novos. O odre, ele pode ser comparado hoje como vaso, mas ele era feito da pele do animal. E ela nos explicou que ele era feito da pele do animal todo, só algumas partes que eram retiradas. E o suco de uva era colocado dentro dessa pele desse animal, do couro. E quando começava a fermentar, um processo natural, aquele couro ele começava a se esticar, a ponto de parecer que ele ia rasgar. E uma coisa interessante é que uma vez utilizado o odre, ele não pode ser reutilizado, porque ele se estica tanto que ele fica com fissuras. E quando você derrama o vinho novamente lá, o que acontece? Ele escorre. E ela comparou isso, e acho que para mim foi assim a palavra-chave assim do congresso. Ela comparou que para que nós sejamos esses vasos puros, e que eu acabei de falar, esses vasos santos que nós precisamos, para que haja sal, para que haja o vinho novo, às vezes nós passamos por esse processo de esticamento assim, ó, que parece que as nossas forças não vão dar conta, que parece que as lutas são tão grandes que vão nos sucumbir de maneira que a gente não encontra a solução, sabe? Quando nós falamos assim: Senhor, eu não sei mais para onde ir, eu não sei mais o que fazer. E eu sei que se eu estava sentindo isso essa semana, eu tenho certeza que não sou só eu. E se você não está sentindo agora, é porque às vezes o Senhor está derramando vinho novo na sua vida. Porque Ele só tem como derramar vinho novo em odre novo. Então, assim, o que eu queria trazer para as nossas vidas nessa noite, assim, o que Deus colocou no meu coração, é que o processo para ser santificado não é um processo fácil. Um processo para viver na presença do Senhor não é fácil, não é simples. Ele te estica, Ele te puxa, você sente pressão de todos os lados. É sua carne lutando contra o teu espírito. Mas é somente assim que você consegue ser santificado, para que o Senhor possa derramar um vinho novo na sua vida. Esse vinho novo é o respirar do Senhor, é a unção nova do Senhor, é o renovo do Senhor, que coloca por terra tudo aquilo que o mundo está dizendo contra você, todas as pressões que o mundo coloca, todas as limitações que nós sentimos. Deus quer derramar esse vinho novo, mas prestem atenção: vinho novo só se derrama em odres novos. Eu volto ao que eu falei no início, sabe? Já são
21 horas e 42 minutos. Não sei o que Deus tem para fazer, mas eu, Lorena, estou cansada de voltar para casa e ver uma ministração assim e me voltar lá e falar, ai, descobri, Senhor, eu sou um odre velho, e aí? Sabe? Nós temos alguns minutos ainda. Não vamos desperdiçar essa chance, sabe? Daquilo que o Senhor pode fazer. Não pensa que está tarde demais. Não pensa que para você não tem solução, porque tem. O Senhor quer falar com você. E isso é uma busca constante. Se hoje não for do jeito que você esperava que foi, se o irmãozinho do lado recebeu mais do que você, insista, persista, mas não desista de receber o que o Senhor tem para você. Porque isso é muito importante. Porque quando nós desistimos, aí a gente pode desistir de tudo. Porque não tem mais para onde buscar. Não tem outro caminho. Não tem outra verdade. Não tem por que ser um meio termo. Não tem por que ser um meio termo. Sabe? Eu olhei para o Flávio agora e lembrei assim, sabe? Não sei se eu podia contar, vou fazer igual o paizão. A Lidiane recebeu uma mensagem e eu fiquei rindo, assim, pulando de felicidades por dentro. Que quando a gente estava lá no congresso, o Flávio e a Bruna escreveram 5 músicas. O Senhor pode fazer isso com você também, mas você tem que deixar o teu coração aberto para você ouvir a voz do Espírito. É isso que o Senhor deseja, é isso que o Senhor anseia. Coisas novas, experiências novas. As minhas experiências servem para o meu crescimento com o Senhor. O Senhor deseja ter experiências novas com você. O que Deus tem feito com vocês, nós vamos ser abençoados, mas é crescimento, ninguém rouba. Ninguém toma, ninguém pode pegar de volta. É algo que Deus deu, é algo único, é especial. E como Deus está dando para o Flávio e está dando para a Bruna, você é tão especial quanto eles, para Ele te dar também. Basta que você busque, basta que você creia nisso. Amém? Vocês podem ficar sentados, em pé. Os meninos vão ministrar a música do congresso. Essa música, ela fala assim, que nós queremos uma unção fresca sobre as nossas cabeças, sabe? E eu queria que... Não, vamos ficar de pé. Que história é essa? Vamos ficar de pé. Quando os meninos estiverem ministrando, na primeira vez, eu não sei como que eles vão fazer isso, não. Na primeira vez que eles cantarem essa música, vocês vão ouvir ela para vocês. Na segunda vez que eles estiverem ministrando, nós vamos fazer algo diferente aqui nessa noite. Assim como Eliseu recebeu do manto de Elias, e nessa noite Deus confirmou no meu coração, quando eu estava angustiada, a pastora Gil orou comigo, e aquela angústia saiu do meu coração. Quando o pastor Carlos foi ministrar sobre a minha vida, ele disse que estava transferindo autoridade sobre a minha vida. Então, o que eu quero pedir? Eu quero pedir que o pastor Carlos e a pastora Gil fiquem aqui na frente. E na segunda vez que essa música for tocada, segunda vez que essa música for tocada, eu quero que os nossos pastores estejam ministrando sobre a vida de vocês esse vinho novo. E aí você se vira para transformar o seu vaso em um vaso novo, porque o vinho vai ser derramado nessa noite, amém? E assim, eu sei que o que vai acontecer hoje depende da sua fé. Depende de quanto você quer do Senhor. Pode ser algo rapidinho, como você pode mergulhar nas águas do Senhor, nas águas do Espírito, e de fato receber o que o Senhor tem para você nessa noite. E eu profetizo que sobre a nossa geração, nós iremos levantar muitos profetas, muitas pessoas neste lugar, ó Deus, que vão dizer: Senhor, pode fazer através de mim. Senhor, eu coloco os meus pés diante do Senhor, ó Pai, para que o Senhor me leve aos lugares que o Senhor quer que me leve, Pai. Que o Senhor me dê autoridade, que o Senhor tire todo o medo, e que nesse momento, ó Pai, que a graça do Senhor possa inundar este lugar.
Eu estou falando do pastor Carlos e da pastora Juliana, porque eu citei o pastor Salmo e a pastora Cássia. E eles dois também são pioneiros, sabe? Eles são pioneiros nesse ministério. São 12 anos, 10 anos, 12 anos que eles estão aqui. E eles têm autoridade para ministrar sobre as nossas vidas. Nós somos a geração que vamos suceder a geração deles. Então eles podem transferir a autoridade, eles podem transferir esse poder para a sua vida. Agora você tem que crer. Amém? Unção fresca sobre a minha cabeça, com as misericórdias que se renovam, um vaso novo moldado por tuas mãos, tecido novo refaz meu coração, um odre novo pra suportar o peso de tua glória. Vinho novo, eu sei que tens mais. Vinho é novo, meu cálice transborda. Vinho novo, eu sei que tens mais. Vinho é novo, meu cálice transborda. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.